Boa tarde, meninos. Bem, hoje nesse capítulo vocês irão ver descrição, certo? A descrição é um dos tipos de textos que vai permear inúmeros gêneros textuais, certo? A descrição vai ter no texto publicitário, descrição vai ter no conto, vai ter na crônica. É um tipo de texto que permeia os demais gêneros textuais, tá? Então, o objetivo desse capítulo é reconhecer as características da descrição, conceituar descrição, certo? E hoje nós vamos ver a definição, tá? Vamos ver as características e alguns exemplos de descrição, certo? Além do mais, é importante informar a vocês que a descrição ela trabalha com os órgãos do sentido, certo? Você pode descrever um lugar e nesse lugar você pode aplicar coisas relacionadas à imagem, visão, né? Com certeza terá. Você pode aplicar coisas relacionadas ao olfato, né? Por exemplo, você vai descrever uma paisagem marinha. Dá o exemplo da paisagem marinha, porque é uma das que eu mais gosto. Então, nesse momento, você vai perceber, você vai descrever colocando aí os órgãos do sentido, ativando principalmente a visão, né? Você vai dizer a imensidão do mar, com a claridade do céu, com o calor do sol. Então você pode perceber que esse exemplo mostra aí que você usa órgãos do sentido no que diz respeito à visão, né? E o tato, certo? Então, a descrição, ela faz uso dos órgãos do sentido, tá? Vamos ver a definição da descrição, certo? Vamos lá. Então, descrição é um tipo de texto que expõe as características de vários seres, certo? Pode ser objetos, pessoas, situações, certo? Algumas lembranças nós descrevemos, né? E colocamos toda essa também subjetividade. Lembra que na descrição ela pode ser subjetiva quanto objetiva, tá? Mas não é agora que nós iremos estudar essa descrição objetiva e subjetiva. Mas quando você descreve algumas situações, que principalmente quando é o eu vivenciando essas situações, esse eu, esse individual, esse ser individual, ele vai descrever com uma certa sentimentalidade, ele vai colocar emotividade. Então, ele vai fazer uma situação mais, digamos que, subjetiva, né? Então, resumindo aqui, a descrição tem o objetivo de expor as características, certo? E às vezes ela considera uma relação de anterioridade e posterioridade, que vocês vão ver no exemplo do conto do Edgar Allan Poe, certo? Que eu vou colocar para vocês. E a descrição, ela objetiva construir essa imagem, tá? E não existe uma descrição livre de juízo de valor, certo? Ela sempre vai vir carregada de juízo de valor, tá bom? Vamos ver aqui a descrição usando as sensações, os órgãos do sentido, tá? Tem aqui a música do Caetano Veloso, Lua de São Jorge. Ele vai fazer a descrição. Ele já coloca aqui, Lua de São Jorge, lua deslumbrante. Olha aí, presença de adjetivo é muito típica da descrição, tá bom? Então,
na descrição você vai ver a presença bastante de adjetivos, tá? Azul verdejante, cauda de pavão, lua de São Jorge, cheia, bruma e inteira. Ó minha bandeira, solta na amplidão, lua de São Jorge, lua brasileira, lua de São Jorge, brilha nos altares, brilha nos lugares onde estou, vou, lua de São Jorge, brilha sobre os mares, brilha sobre meu amor. Então ele vai descrever aí como que é a lua. A lua para ele ela é cheia, ela é deslumbrante, ela é branca, ela é inteira, ele traz aí, ele vai descrever de modo tão sublime, tão subjetivo, todo cheio de encanto pela lua, certo? Então, a imagem que ele traz, ele vai explorar as cores da lua. E outra, essa descrição que ele faz aí, não é tudo acontece simultaneamente, tá? Nesse caso, não houve relação de anterioridade e posterioridade. As características da Lua é apresentada de modo simultâneo, certo? E o efeito que traz é um efeito positivo, qualificar a Lua de modo agradável, certo? De modo prazeroso, tá bom? Agora vamos ver mais um exemplo de descrição. Nós vamos ver o exemplo da descrição no conto do Edgar Allan Poe, Gato Preto, o nome do conto. Aí eu coloquei aqui a imagenzinha do livro do Edgar Allan Poe. Era um animal lindo, grande, todo preto. Olha só, gente, como a descrição, ela usou aí esse era. Olha a característica da descrição, para vocês perceberem isso. E não se confundir com narração, tá? Na descrição há uma grande presença de adjetivos e, por consequência, você terá verbo de ligação, tá bom? Porque quando você está estudando o verbo de ligação, às vezes não fica muito claro a questão do predicativo, né? Verbo de ligação ser, estar, permanecer, parecer. Não é. Ele somente será de ligação quando tiver um adjetivo junto a ele, né? Então, agora voltando para a aplicabilidade disso na descrição. No texto descritivo, haverá a predominância de adjetivo. Por conseguinte, haverá também a presença de verbos de ligação, tá? Então, esse era é um verbo de ligação, porque tem aí as qualidades do gato: lindo, grande e preto. Características do gato. Então, verbo de ligação é uma característica do texto descritivo, tá? E muito inteligente. Essa inteligência era pouco comentada por minha mulher. Embora não fosse supersticiosa, referia-se com frequência à crença popular que olha os gatos pretos como feiticeiros disfarçados. Plutão, assim, se chamava o gato. Era o meu preferido e companheiro. Andava comigo por onde eu andasse. Com dificuldade, eu o impedia de seguir pelas ruas. Então, ele descreve aí o gato, né? Fazendo toda a exaltação desse gato, né? E ainda liga esse gato preto, né? A condição de negatividade associada à crença popular, né? Que o gato preto é aquele gato que traz coisas ruins, né? Mas não, ele era um gato diferente, ele era um gato inteligente, ele rompia com essa superstição negativa. E na verdade é totalmente negativo, né? Gato preto é muito lindo e amável. E eu adoro qualquer tipo de gato. Então, totalmente
contra esse preconceito com os gatinhos aí, dizer que os pretos são associados a feiticeiros. Mas voltando aqui para o texto descritivo. Então, esse trecho, pessoal, ele é considerado descritivo porque há uma predominância de verbo de ligação, há uma predominância de adjetivos, tá? Se em algum momento vocês tiverem que diferenciar trecho narrativo de trecho descritivo, a grande diferença é essa: a presença de verbos de ligação e adjetivos, tá bom? Então vamos seguir. Pessoal, lá no início nós falamos sobre a descrição, que ela pode remeter a uma sucessão de fatos que marcam algo anterior ou posterior, né? Então eu coloquei aqui a mudança de parágrafos. Foi mudado somente a ordem dos parágrafos. E essa mudança não alterou o texto, não alterou o entendimento, não alterou a estrutura da narração, não alterou a estrutura da descrição feita nesse conto, certo? Eu vou colocar aqui. Andava comigo por onde eu andasse. Isso aí, ó, esse trecho aqui é o trecho, essa primeira frase, esse primeiro período aqui, ele está lá no fim do texto. E aí eu coloquei no início, para vocês perceberem que, nesse caso, não houve uma alteração no sentido da construção textual, porque eu não alterei o tempo, eu só alterei o parágrafo. E quando eu falo de tempo, eu estou falando daquele tempo presente, passado, futuro. E principalmente quando se refere ao texto descritivo, nós temos aí a presença do passado. Quando existe nesse caso desse conto, nós vimos a predominância do texto no passado, né? E aqui é um passado imperfeito, tá bom? A terminação dele, vá, tá? Ia, certo? Ó, essa terminação do verbo ia, essa terminação vá, ela me dá um pretérito imperfeito, certo? E esse não foi alterado, tá bom? O que eu alterei foi apenas a ordem dos parágrafos. Por que isso? Porque, gente, como eu falei lá no início, né? O texto descritivo, ele marca também essa sucessão temporal anterior ou posterior, certo? Andava comigo por onde eu andasse. Com dificuldade, eu o impedia de seguir-me pelas ruas. Plutão, assim chamava-se o gato. Era meu preferido. Ficou um hífen aqui, mas foi só erro de digitação, tá? Não existe esse hífen aí, tá? Era meu preferido e companheiro. Era um animal lindo, grande, todo preto e muito inteligente. Essa inteligência era pouco comentada porque minha mulher, embora não fosse supersticiosa, referia-se com frequência à crença popular que olha os gatos pretos como feiticeiros disfarçados. Então, aí você percebe que eu mudei, né, a ordem. Vamos comparar com o anterior? Olha só, era um gato lindo e tal. Eu coloquei essa parte aqui inicial no slide seguinte, eu inverti, tá? Percebam aqui a inversão. Mas não teve nenhuma alteração de sentido, porque eu não alterei o tempo. Se eu tivesse alterado né, o tempo para o pretérito perfeito, já mudaria toda a significação do texto, certo? E quando eu digo aqui, ó, que acontece simultaneamente, essa descrição ocorreu simultaneamente,
Eu não quero dizer no presente, certo? O tempo verbal está no passado. Então, é simultaneamente aquele momento do passado, certo? Vamos seguindo aqui para o próximo slide. O próximo slide eu fiz a mudança temporal. Essa amizade durou muitos anos. Essa mudança temporal, pessoal, eu já mudei o tempo verbal no sentido de usar o tempo, eu usei o pretérito perfeito, durou, uma situação que foi concluída, certo? Vamos lá. Essa amizade durou muitos anos e só se modificou porque uma transformação geral operou em mim. Mudei minha maneira de agir, de pensar, de ser. Dia a dia fui me tornando calado, irritável. Gente, percebam aí que o narrador está fazendo a descrição de si, certo? Ele ficou calado com o passar do tempo, ele foi se tornando irritável, calado, agressivo. Meus sentimentos, minha linguagem eram rudes, mais uma descrição em relação à linguagem e à personalidade dele. Eu me embrutecera. Ei, olha só, passado mais que perfeito, tá? Embrutecera. Não só descuidei-me de mim, de minha mulher e de meus bichos, como maltratava-os com maior crueldade. Ele começou a tratar os bichos dele, a mulher dele, todo mundo com mais crueldade. Então houve aí a mudança temporal, houve também uma modificação da estrutura do texto, né? Essa mudança temporal marca aqui que tudo que aconteceu no passado se concluiu no passado, certo? Quando eu tenho o passado imperfeito, né? É uma ação que ocorre simultaneamente no passado e ela é interrompida de algum modo e não dá para se concluir, certo? Aqui não, passado perfeito há uma conclusão, tá? E o passado mais que perfeito é a conclusão de uma ação que ocorreu no passado, é um passado anterior ao passado. É como se fosse dois passados em um passado, passado mais que perfeito. É uma loucura, mas a língua portuguesa é riquíssima isso. Vamos lá às características da descrição, né? Essas características principalmente no que diz respeito aos tempos verbais, tá bom? Na descrição, geralmente os tempos verbais são usados o presente e o pretérito imperfeito. O presente garante concomitância em relação ao momento da fala. O pretérito imperfeito expressa uma concomitância em relação ao marco temporal do passado, certo? Ou seja, o passado imperfeito é uma marca, certo? Que está no passado, tá bom? É simultâneo, é uma ação simultânea ao passado. Isso é o pretérito imperfeito. E o presente é aquilo que acontece agora, certo? No momento que eu estou falando, tá? As ações e os movimentos podem aparecer na descrição, desde que sejam simultâneos, não indicando progressão temporal de uma situação anterior ou posterior. Olha só, as ações. Por quê, gente? Porque na descrição, às vezes você pensa assim, mas a descrição ela não vai ocorrer nenhuma ação, porque já só tem verbo de ligação. Não, depois vocês vão ver que tem a descrição estática e a descrição dinâmica. E nessa descrição dinâmica ocorre uma sequência de ações, mas só que essa sequência de ações não pode indicar uma progressão de tempo antes ou depois, tá bom? Seguindo aqui.
A descrição não se caracteriza como algo ornamental. Ela tem a funcionalidade, isto é, marca as características de personagens, espaço e tempo. Então, ela não serve só para ornamentar o texto, ela tem a sua função, que é transmitir as características das personagens, do tempo, do espaço, certo? A descrição ela não é neutra, tá bom? Ou seja, ela vai representar a visão de mundo de quem fala, certo? De quem enuncia, né? Então vai revelar a visão de mundo dessas pessoas que estão falando ali, fazendo a descrição. Vamos aqui, é um exemplo o cortiço, certo? Vai descrever a personagem Rita Baiana. Naquela mulata estava o grande mistério. Era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas de fazenda. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas. Era o sapoti mais doce que o mel. Gente, olha só. Nesse momento, vocês resumiram, sintetizou tudo que já foi dito, tá bom? A presença de verbo no passado e no pretérito imperfeito, principalmente, certo? Esse estava, era, marca o passado imperfeito, tá bom? Então, isso aí vai marcar uma relação de simultaneidade com o que houve no passado, tá? E vamos aqui. Além do que, temos os adjetivos. Mulata, luz ardente, calor vermelho, era o sapoti mais doce que o mel, aroma quente dos trevos das baunilhas. Então, olha só. E além do mais, você percebe aí que foi usado praticamente todos os órgãos do sentido. Era mulata, eu preciso ver, né? Usou visão. Era luz, visão, tá? Ardente, eu preciso sentir o calor do meio-dia, né? Era vermelho, vermelho, visão, eu uso a visão. Era o aroma dos trevos, era o aroma quente dos trevos das baunilhas, aroma, preciso sentir, olfato, né? Aí quente, mais uma vez, tato, sapoti mais doce que o mel, paladar. Então vocês percebem que a descrição ela usa os órgãos do sentido. É preciso ter todos os órgãos do sentido? Não, gente, não precisa não. Mas haverá sim a presença de órgãos do sentido, tá? Então é isso que temos para hoje, tá bom? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Um abraço.